Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lázaro, da disciplina Design de Interface, e na aula de hoje vamos ver um pouco sobre o fundamento de JavaScript e manipulação do DOM, adicionando interatividade à interface no lado do cliente. O objetivo dessa aula é habilitar o estudante a utilizar JavaScript para criar interfaces dinâmicas que respondam às ações do usuário em tempo real, melhorando a experiência do usuário através do DOM, que é o Document Object Model, e do tratamento de eventos, tá? Então, essa linguagem de programação que a gente está conhecendo, que é o JavaScript, ela tem essa característica de manipular o DOM, que é o documento HTML estrutural que o navegador acessa para poder exibir nossas interfaces. E o JavaScript ele trabalha sobre eventos, e são respostas às ações do usuário em tempo real, como por exemplo um clique em algum lugar, ou deslizar o mouse ou o polegar, se a gente está falando de uma tela de smartphone. Enfim, todas as possíveis interações do usuário a nível de ação, elas trazem um retorno para a gente nos eventos. E com todas essas ferramentas, o JavaScript é uma ferramenta, ele acaba sendo uma tecnologia poderosa para a gente trabalhar em cima da experiência do usuário, né? do UX, que tanto falamos no decorrer do curso. Bom, então, fala um pouquinho mais do papel do JavaScript na experiência do usuário. Ao utilizar JavaScript para desenvolver sites, a gente sai de um contexto estático, utilizando apenas HTML e CSS, para um contexto interativo, onde a gente consegue permitir que o usuário acabe lidando com algumas possíveis ações no site, e que essas ações feitas pelo usuário vai ter algum retorno, vai ter alguma reação, digamos assim, certo? Então, o que era apenas leitura antigamente, um site que você conseguia, um site de notícias que você apenas via notícias, ou um site de fotos onde você via fotos, você consegue ter uma interatividade com o uso de JavaScript. Você consegue clicar nos elementos, interagir, escrever, enfim, outras ações. E só que o JavaScript ele é executado no navegador, diferentemente do PHP, que veremos em breve, e processa no servidor. O JavaScript ele é executado do lado do cliente, após a página ser renderizada, tornando as respostas imediatas, tá? A vantagem no UX é que o JavaScript ele permite interações fluidas, animações e atualização de conteúdo, sem a necessidade de recarregar a página, certo? Reduzindo a espera do usuário. Então o JavaScript ele vai ser muito importante aí no nosso conglomerado de tecnologias que estamos conhecendo no decorrer desse curso. O JavaScript é mais uma que é muito importante. E o JavaScript ele nos permite validar formulários em tempo real. O que é isso? Aqueles formulários que conhecemos na aula passada. Com o JavaScript a gente consegue verificar se os dados preenchidos fazem sentido e se podem ser guardados no banco de dados. Se houverem erros, esses erros eles são exibidos em tempo real para o usuário, sem a necessidade de guardar essas informações erradas para depois corrigi-las. Então, essa etapa a menos facilita demais, tanto sob a perspectiva do programador, e não precisa corrigir dados errados do banco de dados, tanto quanto a perspectiva do usuário também, que antes de enviar informações erradas, ele mesmo corrige em tempo real e já envia as informações corretas, tá? Então estamos falando aí de prevenção de erros, né? Em vez de esperar o servidor processar e retornar um erro, o JavaScript ele valida os dados enquanto o usuário digita, antecipando problemas antes do envio. A gente está falando do feedback imediato, né? Então, se por exemplo um campo é obrigatório, a pessoa não digitou e tentar enviar esse formulário, não vai conseguir, porque você vai ter um feedback dizendo: esse campo aqui é obrigatório, preencha aí para você dar continuidade. E a questão da economia cognitiva, os golfos que a gente conheceu no começo do curso, né? Eles são minimizados utilizando-se das ferramentas de validação, hein, que o JavaScript nos fornece. Então, a validação em tempo real é um dos recursos mais impactantes que o JavaScript oferece para a experiência do usuário, certo? Então, o que antes era um obstáculo você enviar o formulário com vários erros e sem saber exatamente o que estava de errado, agora acaba sendo um guia, né? Ele vai guiando você, ó, corrige
esse termo aqui, você preencheu esse campo de uma maneira equivocada, o campo tal era obrigatório e você não preencheu, ele vai guiando o usuário naquela experiência. E o que é o DOM, né, que eu comentei no começo da aula? O DOM é um acrônimo para Document Object Model, que é o documento no qual a gente consegue acessar toda a estrutura HTML. Então pode dizer que é a representação estruturada do HTML que o navegador cria para que os scripts possam acessá-lo e modificá-lo dinamicamente. Então o JavaScript ele atua em cima de algo. Esse algo é o que? É o DOM. Ao chegar no DOM, ele acessa os elementos HTML e faz o que os códigos desenvolvidos pela pessoa sugeriram, se estiver correto, é claro. E o DOM ele tem uma estrutura similar de uma árvore, onde cada tag HTML é um nó ou um ramo da árvore, né? Que pode ser selecionado, alterado ou removido via JavaScript. Essa hierarquia reflete exatamente a estrutura do documento. E o que dá o poder ao programador, ele permite que a interface deixe de ser estática e se torne maleável programaticamente. Qualquer elemento pode ser criado, modificado ou destruído em tempo de execução. Então, você pode, através da linguagem de programação JavaScript, mudar bastante aí seu Document Object Model, certo? O objetivo do JavaScript, na verdade, inicial é isso. Bom, e como é que a gente faz para manipular esse DOM, né? Em termos mais práticos? O que é que a gente faz no DOM? A gente utiliza o DOM para esconder e exibir elementos. Então, aqueles menus hambúrguer, né? Que você abre umas seções e abre uma seção e fecha as demais automaticamente. A gente pode destrinchar essa técnica usando JavaScript. Abas ou painéis do tipo acordeão, que economiza espaço na tela e revela um conteúdo sob demanda. Então, toda a técnica de esconder algumas coisas e exibir outras, geralmente tem JavaScript envolvido, certo? O JavaScript também, ele manipula o DOM trocando estilos de CSS, então, a depender de determinada interação do usuário, você pode mudar uma cor, uma fonte, um tamanho de um texto, certo? Dinamicamente, para indicar seleção, estado de erro ou confirmação de algo. Então, por exemplo, nesse contexto do exemplo de envio de formulário, se a pessoa digitou algo inapropriado, por exemplo, colocou números no campo nome, o campo nome não vem com números, né? Não aceita números, pelo menos intuitivamente não aceita. Então você pode exibir uma mensagem da cor vermelha dizendo que aquele campo está mal preenchido de maneira incorreta. Uma vez que o usuário corrigiu, você pode mudar o conteúdo da mensagem e a cor da mensagem. Pode passar a dizer uma cor verde, dizendo que aquele campo agora está válido, certo? Então, essas trocas de estilos, elas podem acontecer dinamicamente, se utilizando do JavaScript, manipulando o DOM. E a manipulação do DOM pode ocorrer também dando feedback visual de clique, alterar a classe de CSS de um botão quando ele é clicado para fornecer feedback visual de pressionado, confirmando a ação do usuário. Então, você pode mudar a setinha, né, do mouse, do scroll do mouse, para indicar, por exemplo, que aquilo é um lugar para ser clicado ao passar o mouse por um botão, por exemplo, certo? Então, são alguns exemplos de técnicas de JavaScript que a gente pode utilizar para manipular o DOM. Existem diversas outras, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos mais simples, certo? Bom, agora falando um pouquinho do ciclo de interação e os eventos, né? O ciclo de interação ele garante que cada ação do usuário seja reconhecida e respondida, transmitindo confiança e controle sobre a interface. Então, são 3 etapas. A gente tem a ação do usuário, da ação do usuário é disparado um evento, e esse evento ele gera uma resposta do sistema, certo? Então, sempre ação, evento, reação. A ação por parte do usuário, a reação por parte do sistema. E a gente pode definir de maneira um pouco mais conceitual que eventos são ações ou ocorrências que acontecem no sistema que o programador deseja que o código responda, desde que um clique até o armamento completo da página. Então, ao carregar a página inteira pode disparar um evento, ao clicar em determinado lugar pode disparar um evento, ao passar o mouse em determinado lugar pode disparar um evento. Então, possíveis ações que o usuário possíveis ações que o usuário esteja realizando no decorrer da sua experiência do usuário podem gerar eventos, e esses eventos podem ser respondidos. Por que podem? Porque não necessariamente todo evento precisa ser respondido.
o programador, junto com o design, vai definir quais são os eventos que precisam ser respondidos e de que forma essas respostas acontecerão. E a gente tem também a teoria da ação, onde o evento é o gatilho que transforma a intenção física do usuário, certo? E, como a gente já falou, o feedback constante, né? O sistema deve sempre retornar uma resposta para cada ação do usuário para transmitir confiança e sensação de controle. Como eu falei, se couber, não dá, por exemplo, para você programar cliques em qualquer lugar da tela. Não, a gente programa resposta a cliques em elementos HTML que estão em destaque, como, por exemplo, uma caixa de texto, um botão, certo? Uma logo e por aí vai. Bom, agora falando um pouquinho do tratamento de cliques e entrada de texto. O clique ele é o evento mais comum dos possíveis eventos que o usuário interage na tela. Ele é usado para ativar botões de ações, links e menus. É o principal mecanismo de comando explícito do usuário sobre a interface. Então, geralmente, quando está se aprendendo a manipular o DOM através de eventos, o primeiro evento que a gente trabalha é o clique. Um outro evento que é bastante utilizado é o change no input, que é a entrada de texto. Quando a entrada de texto muda, é disparado esse comando change e aí desse evento change, e aí a gente pode ir fazendo a validação instantânea daquele formulário. O exemplo que eu dei do nome, que não aceita número, na primeira ocorrência de número você já pode indicar que aquele caractere não é permitido na caixa de texto de nome, por exemplo. Ou também a pessoa digita a letra no campo de data, você pode na hora indicar o erro, enfim, existem diversos exemplos. E o controle do usuário é o usuário quem deve comandar explicitamente as ações através desses eventos. A interface deve responder, nunca agir de forma autônoma e inesperada. Então, voltando ao nosso ciclo, né? Ação do usuário, evento disparado, resposta do sistema, certo? A autonomia nesse contexto, ela não é total. Cabe uma primeira intervenção do usuário para que haja uma resposta por parte do sistema. Bom, e ainda acerca do mouse, né, a gente está falando do clique, tem alguns eventos que lidam com a questão da movimentação. Dois deles são o mouse over e o mouse out, que é quando o ponteiro passa sobre um elemento, está passando por um elemento ou deixa de passar por um elemento. E geralmente a gente utiliza como ferramenta de design as dicas. Ao passar, por exemplo, vamos supor que a gente esteja trabalhando com um formulário com campos trabalhistas e a pessoa precisa preencher uma informação acerca do PIS/PASEP dela. Então você pode, ao passar o mouse, colocar uma dica de como preencher, onde encontrar essa informação, e ao sair com o mouse, essa dica some. Tooltip é dica de ferramenta. Temos também a manipulação direta, que aproxima a interface do mundo real através do arraste e soltura, que é o drag and drop. Ao arrastar, dispara um comando, ao soltar, dispara um evento, ao soltar, dispara outro. E aí você pode criar uma dinâmica com essas duas ações. E também, a redução desses eventos, o uso desses eventos visam reduzir a necessidade de memorização, mantendo as opções visíveis conforme o contexto. Então, sempre que você passar o mouse, vai ter uma informação nova ali, ou arrastar e soltar vai ter uma informação nova, certo? São eventos que são importantes, tanto de movimentação quanto de interação. E, bom, e aí eu acho que cabe aqui a gente começar a pensar como o JavaScript pode ajudar a reduzir os golfos de execução que vimos no começo do curso. Também pensar na consistência, como as interações JavaScript devem seguir os padrões para que o usuário aprenda o comportamento apenas uma vez e possa aplicar esse conhecimento em toda a interface. E algumas dicas: focar na interatividade no projeto, com foco em dois objetivos principais: a validação do formulário, que estamos falando com uma certa frequência, e a criação de menus responsivos com eventos de clique e mouse over, certo? É interessante revisar os conceitos de seletores CSS, porque eles são fundamentais na hora de manipular o DOM via JavaScript, certo? Então é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.